Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos voltando aqui para mais uma aula do canal Informática Sem Frescura. E o tema da nossa aula de hoje é a fórmula condicional se dentro do programa Excel, ok? Então a gente está estudando aí o programa Excel, aí já faz... Hoje é a 16ª aula que a gente está vendo de Excel. E hoje será a 6ª aula que a gente está vendo especificamente sobre as fórmulas do Excel, ok? Então, para você que ainda não olhou nenhuma das outras aulas, vale a pena, recomendo que você entre aí no canal do Informática Sem Frescura, lá no YouTube, e dê uma olhada que a gente tem muito mais aulas de Excel, aulas também de Word, aulas de Windows, e algumas curiosidades aí através do Info Responde, ok? Então, se você não aproveitou ainda aí as aulas, dá uma olhadinha lá. Mas vem comigo aí que, se você com certeza entrou nesse vídeo aí, é para aprender a construir a fórmula condicional C, que é um dos pilares da programação, ok? Qualquer programa que rode em qualquer lugar no mundo vai em algum momento utilizar a linguagem C. A função C, ok? Porque através da função C, que em inglês também tem a questão, né, if, que é a mesma coisa, a gente controla determinadas situações utilizando condições. Então, é exatamente isso que a função C faz. Ela analisa alguma situação lógica, algum teste, e com base nessa análise ele te emite uma resposta específica, ok? Então a aula da gente é sobre isso. Vem comigo e vamos aprender a função C, ou condicional, como alguns costumam chamá-la no Excel. Então eu já trouxe aqui, da própria ajuda do Excel aqui em cima, uma explicação básica sobre a função que eu já dei, né, para vocês agora em alguns segundos. Mas então, observem que a descrição da função C é a seguinte. A função C retornará um valor se uma condição que você especificou for considerada verdadeira ou verdadeira. Em um outro valor, se essa condição for considerada falsa. Por exemplo, que a gente tem então uma fórmula igual se o A1 for sinal de maior, ou seja, se A1 for maior do que 10, aqui deveria ter um ponto e vírgula, tá, pessoal? Aqui provavelmente é uma tradução automática que o pessoal da Microsoft fez. Então aqui não seria uma vírgula, seria um ponto e vírgula dentro da função, senão ela não vai funcionar corretamente, ok? Então, se o A1 for maior ou igual, for maior que 10, então, entre parênteses aqui, mais que 10. Se não, ou seja, ponto e vírgula de novo aqui, 10 ou menos, entre aspas, ok? Então, a fórmula, a função retornará mais que 10 se o A1 for maior que 10, e 10 ou menos se A1 for menor ou igual a 10, ok? Então a sintaxe, ou seja, a fórmula como a fórmula é construída, é dessa forma aqui, ó. C, teste lógico, ponto e vírgula, isso aqui está errado, então aqui é um ponto e vírgula, pessoal, essa tradução da Microsoft também é perigosa. Valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso, fecha o parênteses. Ok? Então, isso aqui, tecnicamente, é a função C. Agora, vamos para a parte prática. Então, vamos ver aqui na nossa planilha. Vou maximizar aqui. Essa planilha já é conhecida para quem vem junto com a gente aí no canal. A gente usou essa planilha aqui na segunda aula. Perdão, a gente usou essa planilha aqui na 4ª aula de fórmulas. Tá? Então a gente trabalhou e estudou, através dessa mesma planilha aqui, a gente trabalhou as fórmulas de média, como você está vendo aqui. Trabalhamos a fórmula de soma. Enfim, a gente trabalhou as referências utilizando essa mesma planilha. Se você não sabe calcular direito média, nem fórmulas, enfim, de soma, volta na aula de número 4 da parte de fórmulas do Excel, que você vai ter explicação sobre isso bem detalhadinha. Então, como é que a gente vai construir uma função condicional C aqui dentro da estrutura dessa planilha aqui?
Então imaginem que você tem lá na sua casa, na sua empresa, no seu escritório, enfim, aonde quer que seja, uma planilha na qual você tem que controlar uma determinada situação. Então imagina que você tem um controle de estoque que abaixo de 10 canetas você quer que o Excel emita um alerta para você. Então, conforme você vai vendendo canetas, quando chegar no valor 10 ali na planilha, o Excel vai te emitir uma resposta. Enfim, vai dizer, olha, estoque baixo. Enquanto que estiver acima desse valor 10 que você vai definir, o Excel vai continuar deixando normal ou com um texto padrão, por exemplo, estoque ok. Tá? Então, é isso. Aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos definir a média aqui, ó, de todos os vendedores para que a gente possa ter um parâmetro. Então aqui, mas poderia ser qualquer valor. Então aqui eu vou calcular a média rapidamente de todas as vendas aqui de todos os vendedores, ok? Então, calculei a média aqui. Repito, se você não sabe como calcular a média, volta para a aula 4 de fórmulas, que lá a gente tem a explicação das fórmulas de média e soma, ok? Se você não sabe trabalhar com referência relativa, que é o endereço das células, volta mais um pouquinho, que tem outra aula também que fala só sobre as referências, ok? Então, enter. Definimos aqui que a nossa média geral de vendas é 25,18. Então, a minha média geral, ou seja, se eu calcular a média de venda aqui, ó, de todos os vendedores, a média geral é 25,18. Então, com base nisso, nós podemos definir o quê? Quais vendedores estão acima da média ou abaixo da média? Então, vamos colocar aqui, média vendedor, ok? Então, observem aqui. Então, eu tenho já que o valor médio de vendas de todos os vendedores é 25,18. Então, agora a gente tem que construir a função. Como é que é a mesma função? Vamos voltar lá, vamos achar aqui. Olha só. Se teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso, ok? Então, para calcular a fórmula de média, nós temos que aprender uma coisa importante, que é o uso dos comparativos. Provavelmente você já aprendeu isso na escola, enfim. Mas vale a pena a gente retomar para que você consiga, da melhor forma, utilizar a fórmula condicional C, a função C, com bastante desenvoltura. Então, eu construí aqui uma tabelinha de comparativos, ok? Para você lembrar junto comigo aqui. Então, olha só. Temos aqui o sinal de igual, não preciso explicar para que é o sinal de igual, você já sabe, mas enfim, ele é um dos comparativos que podem ser usados nas funções C, ok? Temos aqui o sinal de maior que, e aí como é que eu faço para lembrar? Isso aqui é uma dica que uma professora minha passou, e eu acho interessante. Então, olha só, observem aqui o sinal de maior, ele está aberto desse lado e fechado desse. Então, esse lado da esquerda aqui é maior do que o da direita, certo? Então, o número que vier aqui na frente tem que ser maior do que está aqui, ok? Então, esse é maior do que o que está aqui. Exemplo, então, por exemplo, aqui, ó, 10 é maior do que 5, ok? Assim como nós poderíamos ter feito aqui, ó, 10 é igual a 10, ok? Só para ficar claro. Da mesma forma que observem que aqui é menor e aqui é maior nessa cunhazinha, ok? Então, menor, maior. Então, por exemplo, 5 é menor do que 10. Observe, então, que o lado menor está do lado do número menor e o lado maior está do número maior. Lado maior está do lado do número maior, lado menor está do lado do número menor. Então, fica bem fácil de lembrar desse jeito, ok? Em matemática, a gente aprendeu que o sinal, o símbolo diferente é o sinal de igual com um traço sobre ele, né, uma barra, que quer dizer diferente. Não existe esse símbolo aqui dentro do Excel. Então, para a gente dizer que uma coisa é diferente da outra, a gente usa o sinal de menor e maior juntos, sem colocar espaço entre os dois. Então, menor, maior. Isso quer dizer, no Excel, diferente. Então, nós podemos dizer que 5 é diferente de 10, ok? Captamos a ideia? Beleza.
Próximo símbolo é o símbolo de vazio, que utiliza a aspa dupla. Então, lá no teu teclado, tá, nós temos o sinal de aspa simples e, usando a tecla Shift, nós temos o sinal de aspa dupla. Ok? É lá em cima à esquerda, abaixo da tecla ESC, né, que é a tecla esquerda mais superior do teu teclado. Então, observa aqui, ó, vou abrir aqui o meu teclado virtual. Ele é um pouquinho diferente do teclado que você tem, mas serve. A tecla ESC está aqui em cima e essa faixa aqui fica mais aqui à esquerda, ok? Mas então, observa aqui que a gente tem aqui, ó, o sinal de aspa simples e o sinal de aspa dupla em cima. Então, para eu ativar a aspa dupla, eu uso a tecla Shift, que pode estar representado por uma seta apontando para cima no teu teclado. Então, eu pressiono a tecla Shift, seguro ela pressionada e digito a aspa dupla, que é a segunda função do teclado. Ok? Se você não lembra como é que funciona para ativar as funções das teclas, volta lá nas aulas de Windows, tem 3 aulas explicando todas as funções do teclado, ok? Então tá. Tendo entendido isso, vamos voltar para cá. Então, quando eu quero dizer fazer alguma referência a vazio no Excel, eu uso o sinal de abrir e fechar aspa dupla. Não é colocar duas aspas simples. Tem gente que faz isso aqui, ó, aspa simples e aspa simples. Não é isso. É você utilizar o Shift e colocar as aspas duplas abrindo e fechando. Ok? Beleza. Então tá. Próxima é a junção dos sinais de maior e menor, ou nesse caso menor e maior, com o sinal de igualdade. Então nós podemos fazer uma simbologia dizendo menor ou igual nesse caso aqui, ou maior ou igual nesse caso aqui. Então, por exemplo, nós podemos fazer uma pergunta para o Excel assim, ó, se o valor de A1, que é um endereço de célula, for maior ou igual a 10, eu quero que o Excel faça alguma coisa. Nesse caso aqui, perdão, menor, né? Então, menor ou igual a 10. Ou se o valor de A1 for maior ou igual a 10, eu quero que ele faça outra coisa. Ok? Então, da mesma forma aqui em cima, se o valor de A1 for igual a vazio, né, olha só, eu quero que o Excel faça alguma coisa, senão eu quero que ele faça outra. Ok? Então, esses são os comparadores, ou comparativos, enfim, na prática. Ok? Então, pausa o teu vídeo. Se você achar necessário, copie esses comparadores para algum lugar, pode até mesmo ser na tua planilha. Tá? Para lá. Copia para você ter essa referência de como utilizá-lo. Ok? Beleza, então. Falamos sobre os comparadores, entendemos a diferença e já tivemos até mesmo uma prévia aqui do uso. Ok? Agora vamos para a prática. Então, aqui nós agora, para construir a função, nós sabemos que toda função inicia com o sinal de igualdade, certo? Igual C. Então, a função C inicia pela palavra C. SE. Igual SE. E aqui nós já temos, pessoal, uma dica sobre a nossa função. Olha só. Teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Olha que interessantíssimo isso. Nós já temos uma dica de como utilizá-la. Então, qual é o meu teste lógico? Com base em qual valor eu vou analisar? Com base na média, ok? Então, se o valor da célula G3, que é a média desse vendedor aqui, da POPs, correto? Vamos observar aqui. Se a média da POPs que está no valor G3 for menor do que 25 com 18, da onde eu tirei esse 25 com 18? É a média geral. Lembram disso? Se a média da vendedora POPs aqui for menor do que 25 com 18, que é a média que a gente definiu aqui,
Então, aí eu uso o ponto e vírgula para separar as partes da função. Esse aqui é meu teste lógico. Eu estou perguntando para o Excel analisar o valor de G3, que é a média desse vendedor aqui. E eu estou pedindo assim, ó, se o valor de G3 for menor do que 25,18, que é a média geral de todos os vendedores, então eu quero que o Excel retorne para mim na tela a seguinte informação, entre aspas, pessoal. Então, ó, abre aspas, duplas, que todo e qualquer texto que dentro de uma função tem que ir entre aspas, a não ser o próprio nome das funções. Isso aqui não vai entre aspas, porque faz parte da função. Agora, um texto dentro da função tem que ir entre aspas, senão o Excel retorna erro. Então, eu quero que o Excel retorne, ó, se o G3 for menor do que 25,18, eu quero que o Excel retorne a palavra, aliás, a frase, abaixo da média. Ponto e vírgula. Então, se o meu valor for verdadeiro, ou seja, se o valor de G3, que é 29 nesse caso, for menor do que 25,18, eu quero que o Excel retorne a palavra abaixo da média. Se não, né, ponto e vírgula de novo, valor se falso. Ou seja, se esse teste retornar negativo, eu quero que o Excel escreva, entre aspas, de novo, observem que a gente abriu as aspas aqui, acima da média. Fecha aspa e fecha parênteses. Ok? Então, olha só como a gente construiu a função C aqui dentro. Eu sei que ela é bastante diferente das funções que a gente trabalhou até agora, mas ela é uma das funções mais genéricas que existe. Ela se aplica a muitas coisas, pessoal. A gente pode, inclusive, usar funções dentro da função C. Então, a gente tem um uso enorme para a fórmula C. Ok? Então, olha só. Igual se o valor de G3 for menor do que 25,18. Qual é o valor de G3? 29. Então, vamos traduzir aqui para o português. Se 29 for menor do que 25,18, eu quero que o Excel escreva abaixo da média. Se G3 for, ou seja, maior do que 25,18, que é o valor se falso aqui, né? Observe. Eu quero que o Excel retorne acima da média. Então, vamos analisar aqui. G3 é menor ou maior do que 25,18? G3 é maior, certo? 29 é maior do que 25,18. Então, o Excel vai retornar aqui acima da média. Ok? Enter. Vamos ver se deu certo. Opa, beleza. Então, agora o Excel vai passar a analisar aqui a vendedora. Se a média dela ficar acima de 25,18, o Excel retorna acima da média. Agora, se ficar abaixo, o Excel retorna abaixo da média, com base nessa função que a gente acabou de construir. Então, vamos fazer de novo, igual se o valor aqui da média do vendedor, Kiko, ok, que está na célula G4, for menor do que 25,18, então, ponto e vírgula, certo? Quer dizer, então, eu quero que o Excel retorne abaixo da média. Digitei errado. Abaixo da média. Ok? Fecha aspas. Lembra de escrever todo e qualquer texto dentro de uma função, entre aspas. Duplas. Ponto e vírgula. E se o G4 não for menor do que 25,18, ele vai retornar essa segunda parte, que é o valor se falso, então, acima da média. Ok? Olha que interessante, pessoal. Então, se o G4 for menor do que 25,18, ele retorna abaixo da média. Se for maior, ele retorna acima da média, porque é caso negativo. Então, 45,25 é menor ou maior do que 25,18? É maior. Então, essa afirmativa é falsa. Então, ele vai retornar acima da média para a gente. Ok? Agora, vamos fazer mais uma.
igual C, abre parêntese, se o valor de G5, que é a média do vendedor Chaves, for menor do que 25,18, que é a nossa média geral que a gente definiu aqui, então, ponto e vírgula, abre parêntese, abre aspas, abaixo da média, ok? Fecha aspas duplas, ponto e vírgula, se não acima da média. Fecha aspas, fecha parênteses. Então observa aqui, aqui nós temos uma situação diferenciada. A nossa média está em G5, olha só, agora mudou aqui a situação. Agora nós vamos testar um resultado diferente. Por quê? Nós estamos pedindo para o Excel analisar o valor de G5, que está aqui, que é a média de vendas do Chaves. Então, se G5 for menor do que 25,18, a gente quer que o Excel retorne, né, então, abaixo da média. Se não, se o G5 for maior do que 25,18, ele retorna acima da média, certo? Observem, 17,25 é menor do que 25,18. Então o Excel obrigatoriamente vai responder o valor se verdadeiro, porque essa equação aqui, essa questão, essa pergunta, esse teste que a gente fez para o Excel, ele é verdadeiro. G5 é menor do que 25,18, porque 17,25 é menor do que 25,18. Se você tem problemas com referências, trabalhar com o endereço da célula, volta nas aulas anteriores que a gente está explicando direitinho como trabalhar com os endereços das células, ou seja, com as referências, ok? Então, essa fórmula aqui vai retornar abaixo da média, porque 17,25 é abaixo da média de 25,18. Então, vamos dar um Enter. E, exatamente, a única coisa que aconteceu aqui é que eu escrevi abaixo da média errado aqui, eu escrevi junto aqui com um sinal, um colchete, né? Então, abaixo da média. Perfeito, pessoal. Então, vocês viram que o Excel está analisando para a gente se o valor aqui está abaixo ou acima da média. Se você observou as aulas anteriores, você aprendeu que o Excel trabalha com referências relativas aos valores das células, enfim, aos endereços. Então, a gente pode pegar aqui, posicionar o nosso cursor do mouse bem aqui, seleciona a célula que a gente quer copiar a fórmula, posiciona o mouse, clica, seleciona e vem bem aqui onde está esse quadradinho preto, posiciona. Quando ele virar o mais preto, clica com o botão esquerdo, segura e arrasta até onde você quer copiar esta fórmula. Então, no meu caso aqui, eu arrastei até a célula H8, que é onde está a média do último vendedor. Soltei e observem que o Excel está analisando para a gente e retornando os valores de acordo com a equação que a gente construiu, ok? Então, observem como essa função é interessante. Beleza, você deve estar pensando em casa. Tá, mas dá muito mais trabalho eu escrever isso através de uma fórmula do que efetivamente eu escrever à mão ali acima da média ou abaixo da média. Concordo com você. Só que imaginemos que você reaproveite essa planilha para os próximos meses aqui da sua empresa, enfim. Então observe que se você aproveitar e apagar apenas os valores aqui, então imaginemos aqui que a gente aproveitou essa planilha para o próximo mês, removi aqui os valores que estão, vou remover, aliás, os valores que estão aqui na primeira, segunda, terceira e quarta semanas da vendedora aqui, que eu quero reaproveitar para o próximo mês. Então observe que agora eu vou colocar novos valores, mas antes disso eu quero que você observe aqui, ó, a nossa média aqui ficou acima, certo? De 25,18, que era a média geral de todos. Então vamos mudar agora o valor para um valor diferente aqui na célula. Vamos colocar aqui que ela não vendeu R$55, ela vendeu para R$2 aqui. Então observe que a média dela baixou, o total baixou,
e, consequentemente, o valor ficou abaixo dos 25,18 que a gente tinha estabelecido. Ok? Então, ficou 15,75. Então, antes, uma coisa que era acima da média ficou abaixo da média, porque essa é uma fórmula autoimplementativa. No momento que os valores se alterarem, o cálculo vai ser analisado de novo, o teste lógico vai ser analisado de novo, e o Excel vai ver qual das duas situações está correta ou não. Então é para isso que serve o uso das funções utilizando as referências relativas. Você não foca no número que está aqui dentro, foca no endereço, e aí o próprio Excel, a cada nova situação, vai analisar qual valor está ali dentro e vai retornar o valor correto da função. Então, uma coisa que antes era acima da média, ficou abaixo da média. Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer e observem que nós voltamos aqui, o valor ficou acima da média de novo, a função voltou a ficar acima da média. Voltar, vou botar aqui o valor 2 de novo, observem que ficou abaixo da média. Então, pessoal, é para isso que a função condicional C serve. Ela serve para que o Excel analise uma situação e nos retorne, com base nessa situação, nesse teste lógico, ou um valor ou outro, ok? Eu sei que essa função é complexa, eu sei que essa função, para quem não mexe com programação, ou para quem está iniciando a vida do Excel aí, está aprendendo aí os primeiros macetes, ela é difícil de aplicar. Que nós temos que, esse teste lógico aqui, ele tem que ser muito bem construído para que você obtenha bons resultados. Então, a gente com certeza vai ver bastante aí da fórmula C no nosso dia a dia, no nosso uso. Então, através da fórmula C, a gente consegue fazer uma série de outras coisas. Assim como nós podemos analisar outras questões utilizando a fórmula C. Tá? Então, outra coisa interessante do uso da fórmula C. Vamos pegar aqui agora uma planilha em branco. Vamos colocar aqui, ó, vamos deixar um valor específico aqui. Ó. O valor 10, só para fins de referência, que está na célula 1, correto? Observem aqui, na nossa caixa de nome, A1, certo? Então, observe aqui, vamos fazer alguns testes com relação à célula A1, certo? Então, olha só, vamos perguntar aqui, ó, igual se o valor de A1, ou seja, a célula 1, for maior do que 10, então, e aqui eu já estou trazendo uma situação nova, então eu quero que o valor de A1 se some mais 5. Se não, ponto e vírgula, eu quero que fique apenas o valor de A1. Olha só, pessoal, aqui a gente aboliu o uso do texto nas funções, na função, perdão, e colocamos já situações matemáticas. Então, olha só, se o A1 for maior do que 10, então eu quero que se some ao valor de A1 o valor 5. Se não, ele retorna o próprio valor A1. E aqui tem uma situação interessante, que eu gerei ela de propósito para você entender a lógica. A gente analisa aqui, A1 é maior do que 10. A gente olha aqui qual é o valor de A1. A1 está valendo 10 aqui, porque é o valor que está dentro da célula 1. 10 é maior ou menor do que 10? Né? Se 10 for maior do que 10, então, né, eu estou traduzindo aqui o endereço que está aqui. 10 não é maior e nem menor do que 10. 10 é igual a 10. Então, essa função aqui é negativa, é falsa. Então, se o A1 for maior do que 10, eu quero que ele some mais 5. Nesse caso, A1 não é maior do que 10. Porque 10 é igual a 10. 10 não é maior que 10. Então, ele vai retornar o próprio valor de A1, como a gente mandou aqui. Ok? Agora, vamos fazer essa função. Igual se A1 for maior ou igual a 10, então
A1 mais 5. Se não, o valor de A1. Olha só que interessante. Aqui a gente agregou o sinal de igualdade, que é o maior ou igual. Então agora nós temos uma situação diferente. Então, se o A1 for maior ou igual a 10, eu quero que o A1 se some a 5. Senão eu quero que ele apenas retorne o valor de A1, que seria 10. Então aqui a gente está perguntando, 10 é maior ou igual a 10? 10 é igual a 10, então isso aqui é verdadeiro. Então o Excel vai fazer o valor se verdadeiro aqui, que é somar 5 ao valor de 10. Porque A1 mais 5 é igual a 10 mais 5, correto? Então vamos dar um Enter. Opa, é exatamente isso que aconteceu. Ok? Assim como nós também poderíamos perguntar da seguinte forma, igual se A1 for menor ou igual a 10, então A1 mais 5. Se não, o valor de A1. Ok? Olha só, esse resultado também vai dar 15. Por quê? Porque nós colocamos o menor ou igual. Porque 10 é igual a 10, então essa condição continua sendo verdadeira. Então o Excel retorna essa parte aqui. Ok? Então olha só que interessante. Agora, se nós fizermos assim, igual se A1 for menor apenas do que 10, então A1 mais 5. Se não, o valor de A1. Olha só, parece igual a função de cima, mas não é, nós não colocamos igual. A1 for menor do que 10. Então a gente está perguntando, se 10 for menor que 10, 10 não é menor que 10, 10 é igual a 10. Então essa fórmula aqui, esse teste lógico é falso. Então o Excel vai retornar o valor se falso aqui. Ok? Então vamos dar um Enter, ele retornou 10. E o mais legal, pessoal, nós temos aqui funções autoimplementativas. Vamos mudar o valor aqui? 5. Olha só que legal. Então olha aqui. Vou dar um clique duplo aqui com o mouse. Observe, se o valor de A1 for maior que 10, então A1. Aliás, então A1 mais 5, ok? A1 é maior que 10, 5 não é maior que 10, então ele vai retornar o valor de A1, que é 5. Se o A1 for maior ou igual a 10, ou seja, se 5 for maior ou igual a 10, ele soma ao valor de 5 mais 5. Correto? Mas não. A1, que é 5, 5 não é maior ou igual a 10, 5 é menor do que 10. Então ele vai retornar o próprio valor 5. Nesse caso, A1 for menor ou igual a 5, a 10, perdão, então A1 é 5. 5 é menor ou igual a 10, 5 é menor do que 10. Então, o valor é verdadeiro. Então, 5 mais 5 é igual a 10. Da mesma forma, na próxima questão aqui. 5 é menor do que 10. Então, ele vai somar ao valor 5 mais 5. 10. Ok? Pessoal, tem muitas outras formas de analisar a questão. Então, observem aqui, ó. Eu sei que eu estou jogando muita informação aí em cima de vocês, mas eu faço questão de que essa aula fique bem explicada, porque a função C, se você entendê-la, tenha certeza absoluta que você vai saber mais do que 90% dos usuários de Excel sabem. Porque a grande maioria das pessoas não consegue construir suas próprias funções C. Se você aprender a função C, você sabe mais do que 90% dos usuários de Excel sabem. Tem muitas pessoas que dizem que sabem mexer no Excel, você vai olhar lá, ele só sabe fazer uma funçãozinha de soma básica. Tudo bem, ele sabe, mas é muito pouco para dizer que sabe mexer no Excel, ok? Se você entender a função de C, você sabe mesmo. Você já pode se considerar um usuário acima da média, ok? Através da função C, nós podemos analisar também se uma célula está vazia ou não. Então imaginemos aqui, ó, nós analisamos que toda a nossa referência aqui, a célula A1. Então vamos perguntar para o Excel para ele fazer uma análise, ó, igual a C.
Se a célula A1, eu posso clicar aqui também, se o A1 for igual a vazio, lembra que o vazio é abrir e fechar aspas duplas? Então, eu quero que essa célula aqui fique vazia. Se não, eu quero que o Excel escreva, entre aspas, célula cheia. Fecha aspas. Então, observem o que a gente fez aqui para o Excel. Eu pedi para o Excel analisar se a célula A1 está vazia. Se a célula A1 estiver vazia, eu quero que o Excel deixe essa célula aqui parecendo vazia, que é abrir e fechar aspas aqui. Se não, o Excel retorna a célula, aliás, células não aqui, né? Vamos colocar célula cheia, ok? Então vamos dar um Enter. Antes de dar um Enter, observe, a célula 1 está vazia ou não? Claro que não, tem o valor 5. Então o Excel vai nos retornar célula cheia, ok? Agora vamos lá em cima e apagamos o valor da célula 5. Observe aqui a célula B7, ok? Vou até marcar ela aqui com um fundo diferenciado, tá? Observe aqui, célula A1 está vazia? Está vazia. Observa que visualmente essa célula aqui ficou vazia. Por quê? Porque é isso que nós mandamos o Excel fazer. Observa aqui. Se o A1 for igual a vazio, então eu quero que o Excel represente essa célula aqui como vazia. Observa aqui. Esse teste é verdadeiro, certo? A1 é igual a vazio, ok? Então o Excel retorna vazio, beleza? Senão ele retorna a célula cheia. Então vamos voltar aqui um valor lá em cima. Vamos colocar aqui o valor 25. Enter. Célula cheia, ok? Legal, né? Então, pessoal, vimos aí grande parte dos comparativos, né? Aqui a gente viu igual, maior a gente viu, menor a gente viu. Ah, a gente não viu o diferente. Vamos criar uma funçãozinha diferente. Então, olha só. Vamos criar uma função usando o símbolo, né, o comparativo diferente. Então, olha só. Igual se, abre parêntese, A1 for diferente de 10, então eu quero que o Excel escreva diferente de 10. Se não, eu quero que o Excel escreva igual a 10. Vamos escrever um numeral 10, né? A palavra 10. Ok? Então, olha só o que a gente fez aqui. Eu estou pedindo para o Excel analisar se o valor de A1 é diferente de 10. Se for diferente de 10, eu quero que o Excel retorne o texto aqui diferente de 10. Entre aspas duplas, lembrem disso. Ponto e vírgula. Se não, o Excel retorna o símbolo é igual a 10. O símbolo não, o texto, perdão. Vamos dar um Enter? Lembrando, antes de dar o Enter, A1 é diferente de 10? A1 é diferente de 10, 25 é diferente de 10. Então, o Excel vai retornar aqui diferente de 10. Ok? Agora, vamos aqui, vamos provocar o Excel. Vamos colocar o valor 10 aqui. 10 é igual a 10, correto? Então, o Excel vai ter que escrever aqui igual a 10 se nós construirmos a função certa. Enter. Então, olha só que legal. A1 é diferente de 10? Não, A1 é igual a 10. Observe. 10, 10. Então, essa função é falsa. Porque A1 é igual a 10, não é diferente. Então, ele vai retornar o valor igual. Ok? Pessoal, eu sei que a aula foi pesada. Eu sei que teve bastante informação. Mas eu me preocupei em botar bastante exemplos para vocês. Qualquer dúvida que ficou, entre em contato. Tira tuas dúvidas, deixa um comentário no canal. Essa aula deu um pouquinho de trabalho, então valoriza ela. Curte aí, dá um joinha, enfim. Se inscreve no canal, compartilha aí nas tuas redes sociais, favorita o vídeo, dá um gostei, que a gente chama de joinha, enfim. Ok? Não te custa nada e eu tenho certeza que você aprendeu aí algumas coisas olhando esse vídeo. Se você tem uma dica para melhorar a aula, se você não gostou da forma como foi explicado, deixa um comentário, ok? Um grande abraço. Muito obrigado pela tua atenção e pela tua paciência. Tudo de bom
E o canal Informática Sem Frescura volta dentro em breve. Valeu!